Nome artístico e onde nasceu? Meu nome é Márcio Viana Avelar, meu nome artístico é Márcio Avelar. Sou nascido na periferia de Guarulhos, Parque Alvorada, região do Pimentas. Gosto de lá, gosto de onde eu nasci. Tenho orgulho de lá, apesar das suas mazelas, mas eu gosto de lá. E é isso, sou músico, sou contrabaixista, já trabalhei como produtor em alguns trabalhos da cidade aqui. Já toquei com um monte de gente daqui da cidade, algumas pessoas de fora. E é isso aí, tô na batalha, como todo mundo da música, essa batalha difícil que é a música, né? Mas uma coisa bem engrandecedora, assim, uma coisa que eu me orgulho de fazer, apesar de toda a dificuldade, ou às vezes lucros, às vezes alegrias e tal. É uma vida que eu gosto muito. O que te levou à arte? Quem me levou à arte, cara? A gente pode colocar vários fatores. Pode colocar influência dos pais. Eu atribuo muito um pouco de conhecimento de música a coisas que meu pai comprava, questão de disco, livros, sabe? Tipo assim, sempre ouvindo música. Apesar do meu pai não ser músico, eu tenho tios que são de orquestras e tal. E entrar pra música foi assim, como todo jovem na periferia, a gente não tinha nada pra fazer, cara. Aí, aquela coisa, montar banda e tal, eu acabei entrando e tive uma banda de hardcore, né, punk rock e tal, essa coisa bem... E a gente era bem engajado e tal. Foi um misto de entrar pra cultura e de certa forma política, assim. Isso me atraiu na cultura, porque a cultura ela é paralela com a política no sentido de você buscar caminhos, regrar as coisas para que haja espaço para todo mundo, de forma bem distribuída, entendeu? E o que me levou para a arte foi a música em si mesmo, né? A música. Quais são suas referências? Música, minhas referências são uma coisa bem ampla. Cara, eu gosto muito tipo, gosto muito de bossa nova, gosto muito toquinho, nessas coisas assim, porque eu ouvi isso muito quando era criança e tal. Mas eu como sou contrabaixista, tenho influências de músicos americanos, que são como Jaco Pastorius, Victor Uten, que são os caras que eu mais conhecidos que eu gosto. Mas aqui no Brasil eu acho um cara fenomenal, o Nico Assunção, que já faleceu. Eu gosto muito do Ney Conceição, Alismar do Espírito Santo. Aí vem, junto com toda essa leva com que eles tocaram, né, Dominguinhos. Eu gosto muito de Dominguinhos, aprendi a gostar muito. Gilberto Gil, pra mim, ele é o cara, pra mim, humildemente, mais importante da música brasileira pela versatilidade de ritmos e de palavras e tudo mais. Então, pra mim, eu acho que hoje são minhas influências assim mais definidas. Como você avalia sua trajetória até agora? Bem, boa, dentro do possível, das escolhas que eu fiz. Acho que a gente pode falar que errou, que acertou, mas feliz. As coisas que eu errei tento consertar no caminho e tal, mas me considero feliz dentro do âmbito musical, sim. Normal, acho legal. Márcio, quais são suas principais alegrias profissionais? Cara, minha principal alegria profissional, cara... Bom, eu vou contar uma que até meio... Assim, eu toquei na Big Band do Conservatório Municipal. E uma vez tinha um tema que era do regente do Marcelo Mendonça,
parecendo um standard de jazz dos anos 20. E eu tava tocando com eles, estavam na biblioteca, e era um tema bem lento, assim, e lá, olhando assim pra plateia, eu vi a lágrima no olho do senhor, brilhando na luz. E naquele momento me passou o que ele, que tinha na mente dele, o que aquela música tava levando pra ele na mente dele. Não sei se eu tô certo nisso, naquilo, mas aquele momento foi muito emocionante. Em paralelo com isso, foi, cara, conhecer um monte de cidade, conhecer um monte de gente, poder estar no palco muitas e muitas vezes. Cada vez que você sobe num palco legal, bem recebido, assim, com a galera que você está querendo, a fim de fazer aquilo, é uma alegria nova, entendeu? Tem momentos mais emocionantes, mas acho que cada vez que você sobe para executar um trabalho, seja ele musical, seja ele poético, é muito emocionante, assim. Cada vez se perder essa emoção não tem graça, né? Qual foi a situação mais difícil de resolver relacionada à sua profissão? Putz, bicho. Pô, deixar pra resolver na mixagem, o negócio, isso aí. Cara, é uma parada assim, bicho. Você entrar num projeto sem ele estar desenhado. Ele tem um rascunho e você tem que desenhar ele. E isso é muito desgastante. É uma coisa até que eu me arrependo de ter feito, porque ela custou relações, amizades, que eu não queria ter perdido. E a gente acaba se afastando pelos conflitos, né? Em uma situação que foi recorrente, ela houve outras vezes, e que eu acho que é mais triste pra mim, assim, nesse sentido. Quais são os seus objetivos profissionais mais diretos? Isso, continuar tocando, cara. Continuar tendo ideias diárias, assim, que possam fazer a cultura e a música andar. Sendo mais específico, assim, eu tento a cada ano, assim, 2 anos, elaborar um projeto para mim, tentar executar ele. Às vezes não dá certo e tal, mas eu vou tentando levar e fazer coisas legais. Eu fiz um trabalho numa escola estadual, a convite de umas amigas professoras, que acho que foi uma das coisas mais prazerosas que eu tive, que era com a galera de escola, adolescente, uns problemáticos, outros não, e que teve um resultado muito legal. E que a gente montou um projeto, continuou, ele ficou sendo legal, até onde foi interessante para a gestão da escola. Aí, no momento que eu percebi que isso não era mais em prol dos alunos, eu saí fora, mas tenho muito orgulho disso e eu pretendo fazer isso de novo. O que mais te incomoda no meio artístico? Cara, a competição, né? Não um lance... Acho que todo músico sabe disso, às vezes uns falam, outros não, uma certa competição que tem, porque... A gente estava até conversando ali fora que você faz alguma coisa e dá um pouco certo, parece que você se torna persona não grata, sabe? Parece que você está fazendo errado, mas você está indo, está andando, as pessoas estão gostando e parece que você está indo pelo caminho errado. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu gosto muito de ver coisas e falar quando eu acho que é bom, quando eu acho que é ruim eu falo que é ruim, mas eu gosto sempre de ver as coisas movimentando. Eu tenho orgulho de ver artistas da cidade dando certo, e acho que isso é uma coisa, principalmente, acho que é porque eu vivo em Guarulhos, acho que em Guarulhos é mais assim, mas acho que não é em geral. Eu acho que essa competição. Quais foram os seus últimos trabalhos mais importantes? O mais importante para mim, e mais amplo, foi a produção do livro Cantos e Contos, que é da minha esposa, Cristiane Martinez, que tem canções do Beto Santos, minhas, e que teve a participação de uma galera cantando que eu conheci por intermédio do Beto Santos, mais assim, Wolf do Vale, em festivais, que são artistas maravilhosos, assim, que eu fiquei deslumbrado. E eu juntei essa ideia de fazer ela tinha um livro, as histórias, algumas canções do Beto, nós juntamos isso, fizemos uma produção embasada no pedagógico e na inclusão social. E foi uma pesquisa muito intensa, demandou muito tempo, demandou meu dinheiro, porque era um fomento público que o dinheiro não deu, mas eu tive prazer de colocar e terminar. Foi o que eu sinto mais feliz de ter feito até hoje.
Qual foi a meta que você não conseguiu atingir e quais foram os obstáculos? Cara, a meta que eu não consegui atingir, bicho, eu acho que é todo dia eu penso isso. Quando eu não consigo estudar direito, eu deixo meu tempo ser tomado. A meta que eu não consigo é gerenciar meu tempo melhor, para que eu possa estudar todo dia, melhorar todo dia, ouvir música, estar com a minha família. Acho que isso é uma meta que eu não consegui atingir ainda direito. O que você não faria novamente? Cara, isso é bem simples. Nunca mais na minha vida eu vou deixar para resolver uma gravação na mixagem. Eu vou. Isso é um erro. Junto com o lance de você entrar no estúdio e, não saber o que você vai fazer. Isso aí nunca mais. Se alguém te perguntasse o que faço para atingir os meus objetivos, o que você responderia? Cara, eu olho pra mim. Eu tento olhar pra mim. Nas coisas que eu posso fazer, o que eu tenho. O que eu digo pra uma pessoa que atingiu os objetivos é assim: faça com o que você tem aí. Porque se você ficar pensando que, não, mas amanhã eu preciso disso ou daquilo, você nunca vai fazer. Sai fazendo. É tipo MacGyver. Faça com o que tiver. Com o que der. Porque é assim que a cultura vai. Eu penso assim, quando eu comecei a tocar, eu fui de uma família que tinha uma estrutura, tipo assim, de grana um pouquinho melhor na periferia, mas que com o passar dos anos, a gente foi ficando com menos grana, mas assim, quando eu comecei a tocar não tinha grana para comprar instrumento. E eu queria tocar, eu desenhava a escala do violão no meu braço, ficava treinando no meu braço. Não gosto de vitimismo. Até que rápido eu arrumei um violão e tal, e por aí foi. E já toquei, eu toco contrabaixo, já cheguei a tocar em lugar no finado Aeroanta, né? A gente tinha um show lá com uma banda, e meu baixo só tinha 3 cordas e eu fui tocar lá, cara. E assim que vai. Já toquei em lugar que não dava pra se mexer todo mundo, não tinha nada, e já toquei pra uma pessoa, duas. Então faça com o que você tem. Esse é o conselho que eu dou, faça, não fique pensando, senão você nunca vai fazer nada. Neste país, o que é prioridade para você? No âmbito cultural, cara, eu acho que respeitar a diversidade, velho. Eu acho que até eu passei a entender isso melhor. Você. A música é uma coisa muito ampla, né? No sentido de. Você pode falar sofisticação, tal, tal. Mas, às vezes as pessoas deixam de respeitar um ritmo, uma coisa que está nascendo nova, que está em processo de mutação, e excluem ela e de repente se perde uma ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês rápido. Uma coisa de fora, que eu gosto de colocar muitas coisas de fora, mas eu vou falar para você. O Miles Davis, quando ele começou a flertar com o rock, que nasceu o fusion mais forte, ele foi muito criticado, excluído de algumas coisas. Assim, posteriormente com a música pop, que ele tem uma versão de, acho que é True Colors, da Cyndi Lauper. E todo mundo xinga, é a coisa maravilhosa que as pessoas passam a fazer e percebem que aquilo funciona, tá, sabe? Então, eu tô dando um exemplo de um cara do jazz que é respeitado, mas, eu acho que a cultura precisa de diversidade de verdade, ser respeitada. Se é bom ou ruim, o tempo dirá. E nunca atrelar, cara, cultura é uma coisa que primeiro você vê na rua, primeiro de tudo. Quando ela vai para os teatros, ela precisa de incentivo. Isso é um outro passo. Mas quando ela vai para a mídia, você tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente a mídia é uma conquista social, uma conquista de espaço, às vezes um aproveitamento. Então eu acho que acaba só focando num estilo e ali fica e está segregando os outros, entendeu? Então eu acho que precisa de diversidade para todo mundo ouvir todo mundo. Todo mundo vê todo mundo lê todo mundo. O que você pensa sobre a atual situação cultural de Guarulhos? Cara, eu acho triste, sabe? No sentido que a gente está falando de apoio, né? De espaços. Quanto às pessoas que fazem, não. Há vários movimentos aí, a galera se mexendo pra caramba, você vê. Talvez a rede social ajude muito você ver as pessoas fazendo as coisas assim, o tempo todo. E o que é triste é que a cultura, que devia abraçar, a parte pública deveria abraçar, né? A gestão pública deveria abraçar a cultura, ela não abraça, mas ela deixa muito a desejar, porque eu vivi uma época aqui em Guarulhos que se via toda semana um artista tocando
no Adamastor, abrindo show para artista de fora, e todos com cachê. Isso não é uma questão de ganância, é uma questão de respeito, cara. Um profissional, seja ele qual for, ele tem que receber pelo trabalho dele. E, então isso é um incentivo, é você fazer, você ver, acompanhar as pessoas, né? Você pode incentivar o outro e tal, mas esse incentivo da gestão pública ele é necessário porque o artista ele briga com a mídia e quem pode fazer esse meio campo é a cultura, a gestão pública, né? Então eu acho muito triste hoje em dia assim ver que eu vou falar bem claro assim, eu vejo as pessoas aceitando situações de tocar de graça e tal. Eu particularmente eu não vou, cara, não vou porque não é ganância nem nada, é uma questão de respeito ao trabalho, só isso. O que Guarulhos significa para você? Guarulhos é uma loucura, cara. Eu acho uma cidade. Na verdade, eu acho várias cidades dentro de uma cidade, assim, sabe? Eu sou da região do Pimentas ali, que eu acho que é um fervo cultural que sem tamanho, cara. Tipo, onde você vai tem gente fazendo alguma coisa. Eu cresci numa época, pô, eu gostava de rock pra caramba e tal, mas a gente só ia em. Onde tinha sambos, forró, que os negros gostam de falar que é risca-faca. Pô, vi baile de função, tudo mais, tal. Essas coisas, eu acho isso maravilhoso na cidade, assim, poder ter vivido isso e ver isso. A gente, pô, eu vou te contar uma coisa, acho Guarulhos bonito por causa de uma coisa, cara. A gente tinha uma banda de hardcore, som pesado, e tinha um bar perto de casa, e o cara deixava a gente tocar lá no meio do forró dos caras e os caras aplaudiam. Então acho que isso é Guarulhos, essa diversidade é bacana, assim. Não sei se ela ainda está tão forte hoje para trabalhar um pouco mais fora, mas ela é uma coisa que me representa muito Guarulhos para mim. Quem é você em rápidas palavras? Tá, cara, eu sou chato pra caramba, velho. Sou muito chato, acho que. Isso, cara, não sei, eu sou um cara que hoje tenta viver melhor, que errou muito, tenta acertar e que tenta hoje em dia tomar o que é meu de direito por conta de situações que eu vivi e que não me dei o valor. Então hoje eu tento me dar um pouco mais de valor. Então por isso eu se torno mais chato ainda. Como foi para você participar do Tribunal Autoral? Eu achei bacana, achei bem legal mesmo essa oportunidade para artistas de Guarulhos, em todos os sentidos, né? Achei até legal o café que a gente tomou ali, o papo que a gente bateu, parecendo um mini debate muito legal. Achei muito bacana, uma iniciativa muito, muito bonita, assim, para a cidade. Tá de parabéns, assim, sem demagogia.